Bom, quero agradecer imensamente o convite, é uma honra estar aqui. Eu faço questão de incentivar todas as iniciativas que levam aos estudos do patrimônio, do campo do patrimônio, como como um campo de investigação necessário e muito vinculado à ação, né? Vinculado às práticas. Então, vocês sabem, como a professora Mônica, que eu agradeço a apresentação, falou, eu também sou professora no mestrado profissional do IFAM, de Patrimônio Cultural, e a questão central nesse programa é o aprendizado nas práticas, é a problematização da prática para a construção de uma reflexão teórica e a transformação dessas práticas. E eu acho que todo mestrado profissional, todo curso que tem essa perspectiva profissional está voltado para essa reflexão e eu tenho todo o interesse em contribuir, enfim, da forma que for possível para o aprofundamento dessas questões. Então, agradeço a Thaís, agradeço a Mônica e ao programa pelo convite e quero iniciar essa conversa sobre esse tema colocado aí no título, que é bastante abrangente, com algum caminho, como vocês vão perceber aqui ao longo da minha leitura. Eu vou ler dentro do possível, porque senão me perco e a gente perde o fio da meada. Então, a temática do patrimônio cultural encontra-se numa interseção de setores, interesses e subjetividades. Não podemos dizer que a expansão do campo do patrimônio trata-se apenas de um processo de mercantilização. Patrimonialização é um problema de identidade, poder e autoridade. Quero focar aqui, então, nas ambiguidades do campo do patrimônio, das políticas públicas, práticas e representações para refletir sobre a relação entre políticas de patrimônio no Brasil, disputas de memória envolvendo patrimônio material e imaterial. Primeiramente, eu vou contextualizar as políticas de patrimônio no Brasil e, em seguida, tratar de dois casos que confrontam o material e o imaterial, como vocês verão. Como é amplamente sabido, a arquitetura, e conhecido, né, a arquitetura do período colonial brasileiro foi escolhida como patrimônio nacional, que representaria as origens da nação. Raízes portuguesas e herança branca, evidentes em edifícios religiosos, como as igrejas católicas, tiveram o privilégio da proteção. Isso caracteriza aquilo que alguns autores denominaram de paradigma modernista dominante. Eu não vou me deter nisso, mas eu quero dizer que, embora tenha se ampliado a tipologia de bens protegidos, né, de bens tombados, dos anos 30 para cá, quando essa política se inaugura, as imagens que ainda prevalecem como patrimônio brasileiro no senso comum são aquelas que garantem o pertencimento europeu e, assim, a ideia ocidental de civilização. Quando a gente olha a lista de patrimônio mundial da Unesco, a gente percebe a persistência dessa imagem. Ela é uma boa síntese porque ela começa a ser construída ainda em 1980 no Brasil, quer dizer, a Convenção de Patrimônio Mundial é criada em 1972 na Assembleia da Unesco. O Brasil assina essa convenção e a sua primeira candidatura à inclusão na lista é a cidade de Ouro Preto, então ela inaugura a lista brasileira. E a última inclusão é a do Cais do Valongo, em 2017. Se a gente observa eu vou mostrar para vocês as imagens desse patrimônio mundial. Essa convenção de 72, vale dizer, ela é de... Vocês estão ouvindo, né? Estou querendo falar alto, achando que posso ficar tranquilo. Ela é
especificamente voltada para o patrimônio material. É o que se chama de Patrimônio Mundial, Convenção de 72. Esse patrimônio mundial brasileiro, ele vai ter tem esse conjunto de tipos de bens e tem a seguinte configuração. As cidades coloniais, então temos Ouro Preto, que foi tombado em 1938 no Brasil e pela Unesco, incluída na lista de Patrimônio Mundial em 80. São imagens do arquivo central do IPHAN, que para quem pesquisa patrimônio merece uma visita. Um acervo fotográfico fantástico que tem nesse arquivo. Bom, fotos Olinda, tombada em 68 e na lista de Patrimônio Mundial em 82. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas, tombado em 39 e na Unesco em 85. Esse compõe as capelas, né? Dos Passos da Paixão de Cristo ali que levam até a igreja. Dentro dessas capelas tem a obra do Aleijadinho, ícone dessa arte barroca brasileira, né? Salvador, protegido em 59 pela Unesco em 85, São Luís do Maranhão, 55, 97, Diamantina, 38, 99. Ali no fundo, não sei se vocês estão vendo, não tem aquela... tem um prédio, o projeto do Oscar Niemeyer, com o Hotel e do Tijuco. Também lá em Ouro Preto tem um projeto do Oscar Niemeyer, que é o hotel... Como chama o hotel mesmo? Não me lembro o nome do hotel de Ouro Preto. Grande Hotel, obrigada. Goiás, tombado em 78, na Unesco em 2001. São Cristóvão, Igreja de São Francisco, protegido em 67, na Unesco em 2010. Alguns sítios arqueológicos, como as ruínas de São Miguel das Missões, protegida no Brasil em 38 pela Unesco em 83. E o Cais do Valongo, também um sítio arqueológico protegido. Ele não é tombado especificamente, mas tem alguns bens tombados na região, uma fortaleza, uma igreja, e inscrito na lista da Unesco em 2017. E os sítios de arquitetura moderna, que também foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial. O Plano Piloto de Brasília, da mesmo grupo de arquitetos modernistas que constroem dentro das cidades históricas, né? Oscar Niemeyer é o ícone dessa grande nome desse grupo, maior nome desse grupo. A Pampulha, conjunto da Pampulha, que foi inscrito em 2016 na lista de Patrimônio Mundial. É uma grande área que é protegida como Patrimônio Mundial e um conjunto foi tombado ainda em 48, logo depois de ter sido construído. E ainda, por fim, o Rio de Janeiro também um bem inscrito na lista de Patrimônio Mundial, nessa categoria de paisagem cultural. Enfim, cada um desses casos merecem histórias próprias, especialmente essa da paisagem do Rio de Janeiro, mas não vou tratar especificamente disso. A ideia é mostrar um pouco essa imagem. Esses são todos os bens brasileiros inscritos na lista de Patrimônio Mundial, na Convenção de 72. Através dessas lentes, o Brasil parece ser ou sonha ser um país branco e europeu. Mas isso não é uma medida que acontece só nos anos 30, né? É a atualização dessa imagem que chega até hoje com as inscrições que foram feitas bem recentemente, como eu mostrei para vocês. Se na primeira metade do século XX pensou-se que a miscigenação da população brasileira entre portugueses, africanos e nativos teria produzido um país sem racismo, essa interpretação
ainda por cima, comprovada ou certificada pela ausência de leis segregacionistas, perversamente, essa interpretação justificou a ausência de leis que poderiam ter favorecido processos de inclusão para ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira. Pode-se dizer que a imagem hegemônica do patrimônio que vimos acima também contribuiu para lançar uma sombra sobre as contradições que emergiram do recém-pós-abolição seu espólio material e simbólico. Fato é que, em relação aos direitos de memória e aos usos do passado no Brasil, os processos de exclusão não podem ser dissociados da cor da pele. Diante disso, pergunto, a lista brasileira de patrimônio imaterial da Unesco, ou seja, aquela que foi escrita a partir da Convenção de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, que é a Convenção de 2003, eu pergunto se essa lista poderia preencher essa falta de representação mais integrada da diversidade do povo brasileiro. Então, eu vou mostrar para vocês que lista é essa. Eles parecem apresentar um outro país. São índios, a arte cozil, protegida, salvaguardada pela lei brasileira em 2002 e pela Unesco em 2003, o samba de roda, do Recôncavo Baiano, 2004 e 2005, a capoeira, registrada em 2008 pela Unesco em 2014, o frevo, expressão artística do Carnaval do Recife, registrado em 2007 na lei brasileira e 2012 pela Unesco, o Círio de Nazaré, grande celebração católica em Belém, registrado em 2004 pela Unesco em 2013. É impressionante essa festa, isso é uma foto no evento da procissão, né, na cidade de Belém, que acontece todo mês de outubro, todo ano. O círio, que é essa corda, a corda sagrada do círio, que é enfim, almejada pelos fiéis. E as relíquias da festa são pedaços da corda sagrada. Então, esse é o conjunto de patrimônio imaterial brasileiro inscrito na lista de patrimônio mundial, ou seja, de patrimônio da humanidade. Então, a gente tem uma outra imagem do Brasil, né? No entanto, também a salvaguarda desses bens pode parecer fruto de uma visão eurocêntrica, na minha opinião, se ela for observada como restos de pessoas exóticas de outros tempos do passado que sobraram ainda no século XXI. Por tudo isso, eu estou convencida de que para transformar as políticas de patrimônio, não basta ampliar os tipos de bens materiais ou imateriais passíveis de se tornarem patrimônio. Considerando que patrimônio não são as coisas, práticas, objetos, mas, na verdade, os significados atribuídos a essas coisas, o que torna algo patrimônio é o significado atribuído a ela. A questão que se coloca, então, é a seguinte: em primeiro lugar, sobre os valores e significados atribuídos. E, em segundo lugar, sobre quem são os sujeitos autorizados a fazer isso, a atribuir esses significados, a produzir esse reconhecimento. Ambos relacionados, sujeitos e significados, podem desconstruir a falsa ideia de que a herança tem um valor em si mesma, fixo e determinado, que deve ser descoberto e revelado por alguém que estudou para isso. Para refletir sobre esse assunto, eu proponho aqui, então, inicialmente, uma visita aos anos 80, anos de luta, de mudanças e principalmente de esperança no Brasil, que forjaram a Constituição de 88. Desde a Constituição de 34, Constituição Brasileira de 1934, o amparo à cultura é tratado como dever do Estado. O direito de propriedade está subordinado ao interesse social coletivo, cabendo ao poder público proteger os bens de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. As constituições brasileiras subsequentes
reproduziram essas ideias. Nos 42 anos que separam a Constituição Democrática de 46 e a Constituição Cidadã de 88, o campo do patrimônio tornou-se bastante mais complexo e o texto constitucional de 88 é revelador desse percurso. Nesse marco jurídico, aparece pela primeira vez a categoria de patrimônio imaterial. A transformação da noção de patrimônio cultural, que é então inaugurada ali juridicamente, obviamente que ela surge na Constituição, não cai do céu, né? Nenhum anjo iluminado inspirou os congressistas, os constituintes. Houve um lobby significativo para a introdução dessa temática e para a construção dos capítulos 215 e 216 da Constituição relativos à cultura e patrimônio. E ali é introduzida essa ideia, essa noção de patrimônio imaterial. Nessa noção, é percebido, o patrimônio cultural é entendido como algo processual e dinâmico, cotidiano e diverso, e sujeito a sentidos variados, que mudam historicamente, e essa transformação não se dá também porque em 88 isso é introduzido na Constituição. Ou seja, esse debate entra na Constituição em 88, graças a movimentos e a um pensamento que já se disseminava socialmente e no campo de patrimônio também, e posteriormente, em 88, ele não se implanta imediatamente. Então, a gente vai ter a legislação brasileira voltada para a salvaguarda do patrimônio imaterial somente implantada no ano 2000, que é o decreto 3551, que salvaguarda o patrimônio imaterial, e ele sintetiza, na verdade, todo esse período, com a criação do Programa de Patrimônio Imaterial e o instrumento de registro. Então, a partir de 2000, é criada uma legislação que protege, salvaguarda não só bens, objetos, materiais, mas fazeres, práticas, modos de fazer, conhecimentos, celebrações, como vocês viram, o Sírio, enfim. Todas essas práticas que foram definidas, selecionadas como patrimônio cultural brasileiro, passaram a ser registradas e, de alguma forma, protegidas, salvaguardadas pelas políticas do Estado, né? Para compreender a complexidade dessas mudanças, eu retomo aqui o foco nos sujeitos e nos significados. E quero apresentar para vocês, então, dois casos, dois processos de patrimonialização para verificar quem são os agentes autorizados a definir o valor de patrimônio, dada a miríade de memórias que têm procurado reconhecimento, para pensar sobre o surgimento de novos agentes com legitimidade nesse processo. E também quero ver com vocês quais são os valores e significados atribuídos a eles e os instrumentos usados para a sua proteção. Então, com isso, vocês vão ver que a questão do material e do imaterial, que parece muito antagônica, é bastante mais misturada do que a gente pode se imaginar. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é a Tava, um lugar de referência do povo Guarani. Estimativas populacionais indicam que havia cerca de 5 milhões de indígenas no século XVI, em terras portuguesas na América. Grande parte dessa população foi morta quando o território foi ocupado. E hoje, há cerca de 50 mil nativos guaranis no sul do Brasil, tornando-se o maior grupo nativo étnico no país. Tava, o lugar de referência para o povo guarani, foi registrado como patrimônio cultural imaterial brasileiro em 2014, com base nas demandas dos representantes da comunidade guarani. Como vocês podem ver, esse é o mesmo lugar que eu havia mostrado anteriormente, tombado em 1938 e inscrito como patrimônio mundial em 1986.
Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É lá, eu acho que eu não reproduzo aqui. Em 38 e depois em 86, as ruínas de São Miguel das Missões, a materialidade foi tombada e protegida fisicamente. E agora, em 2014, uma nova proteção se sobrepõe a essa. Vamos tentar entender isso. Para o povo guarani, seus antepassados deixaram suas marcas nas pedras das ruínas da Igreja Jesuítica de São Miguel das Missões, que trabalharam arduamente para construir no século XVIII. Segundo sua cosmologia, essas marcas incorporaram seus antepassados e os tornaram imortais, permitindo que eles alcançassem a terra sem mal. Tava é o lugar como os atuais nativos guaranis interpretam os eventos históricos das missões jesuíticas guaranis do passado, de acordo com seu modo de ver e de estar no mundo. Assim, os conhecidos processos jesuítas de civilizar e evangelizar o povo guarani durante sua presença no Brasil, que havia sido consagrado desde 1938 pelas políticas patrimoniais brasileiras como um passado, representando um dos símbolos mais importantes da civilização ocidental no Brasil, ganharam um novo significado através da lente dos guaranis no presente, como problema presente. Não se trata de um passado que ficou para trás, determinado e distante. A proteção dessas ruínas, em 38 e também em 86, ignorava os povos indígenas como se eles pertencessem a esse passado distante. No entanto, mesmo nos anos 30, os nativos estavam lá, invisibilizados. Eles estavam e estão presentes o tempo todo, caminhando pela região, vendendo artesanato nas varandas do Museu das Missões. Esses indivíduos se apropriaram dos instrumentos disponíveis para a construção de políticas públicas e exigem políticas afirmativas que os reconheçam como parte desse todo Brasil. A inclusão dessas identidades culturais nos espaços consagrados nacionais talvez seja um primeiro passo em direção a outras demandas como a posse da terra. E por que não? A meu ver, esse caso contribui para a desconstrução de cânones forjados no moderno paradigma epistêmico da Europa Ocidental e contribui para o reconhecimento, em pé de igualdade, de outros tipos de conhecimento e saberes não europeus, não ocidentais e não científicos. Quer dizer, nas ruínas da Igreja de São Miguel das Missões estão em cena diferentes sujeitos de memória, que disputam a orientação das políticas públicas que são implementadas para o mesmo bem. Então, vejam, qual é a diferença entre um bem material ou imaterial? Aplicou-se o instrumento de proteção de um bem material, que é o tombamento, em 38, nas ruínas de São Miguel. E em 2014, 12, me lembro. Recentemente, aplicou-se o outro instrumento, que é o registro, criado na legislação de 2000, de salvaguarda de um patrimônio imaterial, na categoria de lugar. Ou seja, o mesmo bem, as duas formas de proteção estão querendo proteger aquela materialidade, mas aquela materialidade só tem sentido porque há uma série de significados atribuídos a ela, certo? E o que me parece mais importante é a gente entender que essa materialidade que foi protegida em 38, ela estava relacionada a um passado remoto e que ficou para trás e que teria sido a grande inspiração, a grande herança europeia e civilizadora dos jesuítas no Brasil. A proteção atual, né, que protege a mesma ruína, vira de cabeça para baixo
coloca a partir de um outro ponto de vista e preserva por outros motivos a mesma materialidade. Mas agora não como algo do passado que ficou para trás, mas como um passado presente. Trata-se de tratar de patrimônio, é tratar do presente, né? E não é tratar do passado que ficou para trás, porque esse não nos atinge. O que nos atinge são os passados que que são presentes e estão aqui envolvendo as nossas práticas culturais. E a preservação dessas mesmas ruínas na perspectiva da salvaguarda para o povo guarani está apontando para a gente uma diversidade cultural brasileira muito mais ampla do que aquela perspectiva europeia, branca e civilizadora do momento anterior. Então, vejam, não importa tanto a inclusão de novos bens, mas são os olhares e as apropriações feitas desses mesmos bens. O segundo caso é relativo ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que eu gostaria de mostrar para vocês. Como todos sabem, o Rio de Janeiro entrou no século XXI como um cenário global para mega eventos esportivos culminados pelas Olimpíadas de 2016 e que geraram importantes transformações sociais e econômicas na histórica área portuária da cidade, devido ao grande projeto de renovação chamado Porto Maravilha, voltado para o turismo internacional. No meio do trabalho de renovação urbana, foram revelados os restos do Cais do Valongo, porto de entrada mais significativo de africanos pelo tráfico de escravos do Atlântico. As estimativas apontam que quase 2,5 milhões de africanos passaram por lá. Este número se destaca expressamente se comparado a qualquer outro porto de comércio de escravo americano. Aqueles que morreram após a chegada devido às más condições da viagem foram enterrados perto do cais. Os vestígios do cemitério de negros foram encontrados desde 1996, por acaso, durante as reformas de uma residência privada. E os proprietários dessa casa acabaram criando o Instituto de Pretos Novos e essa organização, né? Não sei, é muito conhecido, está na imprensa, nas discussões acadêmicas, está em todo lugar esse tema. Então, muitos de vocês já devem conhecer o IPN e os vestígios arqueológicos desse cemitério. E a área portuária, aqui, antes das reformas, então, o plano de renovação urbana da área do Porto Maravilha foi confrontado com as evidências. Além da presença do cemitério e do Cais do Valongo, outras marcas negras presentes ganharam visibilidade, como a história da ocupação negra, principalmente após a abolição da escravidão e a persistente presença de descendentes africanos e sua herança cultural negra. A reforma portuária, que vocês estão vendo a perimetral e aquele esse grande viaduto que foi demolido, e aqui destruição do viaduto, e ainda o famoso Museu da Manhã, construído ali junto à Praça Mauá. Mas vale lembrar que essa região, eu estava falando desses vestígios dessa cultura africana na região, mais uma vez, os anos 80 precisam ser relembrados aqui. Foi no governo estadual de 1984, na década de 80, que a gente tinha Brizola e Darcy Ribeiro enfim, o PDT à frente do processo de redemocratização no estado do Rio de Janeiro, e o INEPAC tomba a Pedra do Sal, que é essa aqui que vocês estão vendo,
ali um lugar muito importante que passa a ser considerada a berço do samba. Então, o INEPAC toma uma atitude muito clara de registro da presença e da herança africana naquela região. Reconhece o termo que havia sido a denominação da área dada lá no início do século de Pequena África e enfim, marca uma posição inédita nesse campo do patrimônio tão distante dessa matriz nos bens que vinham sendo protegidos até então. E como vocês podem ver, no âmbito federal havia bens tombados na região, mas eram os mesmos de sempre. A Fortaleza do Morro da Conceição, a Igreja de Santa Rita, ali perto, enfim, uma série de bens tombados. Os Jardins do Valongo, que foram obra do Pereira Passos, que também compunha a reforma urbana lá do início do século ali naquela região. Também bastante inspirada numa estética europeia, enfim. Essa posição tomada pelo INEPAC ali nos anos 80, ela evidencia uma presença, né, e um confronto de olhares sobre o mesmo lugar. Mas, enfim, isso não gerou, a partir dos anos 80, uma continuidade de iniciativas nesse sentido. A gente tem a retomada dessas discussões recentemente, como eu mostrei, principalmente a partir do aparecimento do Cais do Valongo nas obras de reforma da região. Então, as reformas planejadas tiveram que lidar com a materialidade dessa memória. E agora, mais uma vez, um passado presente, hoje abertamente exposto como um sítio arqueológico disponível para as visitas públicas. Se o plano inicial das reformas ignoravam completamente essa herança africana, eles incorporam nas suas narrativas e nos circuitos turísticos propostos para a área essa perspectiva. Apropriação mercantil, sem dúvida, mas, por outro lado, tira da invisibilidade uma série de valores, de práticas e de sentidos atribuídos àquela área por outros grupos que estavam à sombra dessas políticas. Até então. Então, a gente tem nessa área... Engraçado. No bojo dessas ações, o Cais do Valongo recebe o título de Patrimônio Mundial em 2017. A ancestralidade africana, que por tantos anos foi enterrada, tornou-se axial no dossiê de Patrimônio Mundial. E o dilema hoje é sobre os significados que vão prevalecer no plano de gestão da área. Sem dúvida, a gente está falando mais uma vez da Convenção de Patrimônio Mundial, ou seja, é a materialidade do cais e de uma área que está protegida. Ela está incluída na Convenção de 72, voltada para patrimônio material. Mas só o valor dessa área está justamente em todos esses significados atribuídos a ela. Portanto, problemas, e a gente vai pensando sobre essa área, o que a gente percebe? Problemas de gentrificação e mudanças na população residente são recorrentes, o que demonstra os efeitos perversos e paradoxais da gestão do patrimônio e de grupos sociais em áreas degradadas anteriormente, buscando sua exploração comercial e turística. Neste caso, as lutas pela inclusão de identidades culturais nos espaços de consagração nacional têm sido também um passo para empoderamento de grupos excluídos, à semelhança do que eu me referi anteriormente com o Grupo Guarani. Ainda que não tenham garantido ali o pleno direito à moradia na cidade. E os debates sobre as estratégias para salvaguardar esses traços materiais e intangíveis têm gerado situações de contestação entre valores e visões de mundo.
os processos se sobrepõem nessa região. Verificamos disputas estéticas distintas que forjam também territórios diversos. Vimos a ocorrência de ocupações culturais relacionadas a populações afrodescendentes, associadas a outras lutas sociais, como o samba que elas querem, na Pedra do Sal, que associa a luta contra a invisibilidade da herança africana a questões de gênero, bastante imbricadas ali nesse evento. Então, já indo para as minhas reflexões finais, eu queria falar que, evidentemente, todo esse processo demonstra o campo de patrimônio como uma arena de lutas de memórias, lutas simbólicas e materiais. O caso do Cais do Valongo, obviamente, e do projeto Porto Maravilha, principalmente, ele é bastante complexo. A gestão desse patrimônio é uma tensão que se coloca hoje em dia, não se sabe muito bem aonde, o que se vai se conquistar a partir daí, mas é fato que a introdução da patrimonialização nessa gestão, nesse processo de transformação da área, foi fundamental para tirar da invisibilidade uma série de grupos e levantar questões e novos debates. Refletir sobre as relações entre memória, história e patrimônio leva-nos, por um lado, à evidência de abismos que revelam o privilégio do esquecimento sobre a memória, ou desnudam a naturalização da amnésia como um fenômeno comum. Nessa vertente, a memória pode ser compreendida como elemento de dominação. Mas refletir sobre essas relações permite também a construção de pontes entre mundos, que religam histórias partidas, memórias silenciadas ou renegadas. Dessas experiências, novos patrimônios surgiram, produziram narrativas descolonizadoras, de escurecimento da população, da história, das memórias e dos patrimônios. O patrimônio é fruto de atribuição de valor. Todo patrimônio material contém a imaterialidade dos significados a eles atribuídos. Todo patrimônio imaterial requer materialidades para acontecer, para existir. A diferença, portanto, só deveria se colocar na hora da gestão desses bens, que requerem medidas distintas. A dicotomia entre patrimônio material e imaterial foi construída histórica e politicamente, e não se trata, portanto, de uma questão conceitual. No Brasil, é urgente pensar nas políticas de patrimônio de modo integral, sem divisões entre o patrimônio material, como se ele fosse o concreto, o dado, imanente, e o patrimônio imaterial, o abstrato, simbólico, o que dá sentido. O patrimônio, portanto, sem divisões, deve ser pensado como forma de empoderar grupos excluídos simbólica e socialmente. Nos casos aqui tratados, as exigências que conectam passados, presentes e patrimônio provêm de povos indígenas que reivindicam diálogos intersocietários e de descendentes africanos que sofrem com a violência simbólica presente na situação pós-abolição e ainda seus efeitos perversos até hoje. Nesse sentido, a chave do direito à memória, a preservação do patrimônio, não pode mais ser tomada como uma prática nostálgica para lidar com o passado, um caminho para se integrar ao mundo civilizado europeu ocidental. Pelo contrário, as políticas de patrimônio só têm sentido hoje, na minha opinião, se elas são uma maneira de superar o fosso abissal, tornando-se caminhos para diálogos entre diferentes saberes, criando disposições práticas para entendimento do outro no presente, colocando a temática no âmbito dos direitos cidadãos e mais como instrumento de reparação e políticas afirmativas. A lida com o patrimônio cultural não pode escapar da sua natureza relacional, intersetorial, interdisciplinar, suas conexões com campos variados e os diversos agentes sociais envolvidos. Para concluir, então, eu retomo aquelas perguntas iniciais. Quem são os agentes autorizados a definir o valor de patrimônio? E jogo para vocês a pergunta.
quais são os valores e significados atribuídos a eles e como se conectam com a gestão da sua proteção ou salvaguarda. Estou certa de que, mobilizadas nas investigações do campo de patrimônio, essas questões abrem caminhos para capturar suas ambiguidades, lógicas, rotinas e seus efeitos sobre a realidade, permitindo uma reflexão mais ampla sobre o caráter colonial ou emancipador do patrimônio, das concepções, das apropriações e das políticas postas em ação no Brasil hoje. Não se trata de... Eu brinco que é como o meio ambiente. Ninguém é contra a defesa do meio ambiente. Ninguém é contra a defesa do patrimônio cultural, de um modo geral. Mas as políticas podem ser bastante distintas e atender a interesses, como eu falo, variados, podendo ter um caráter colonial ou um caráter emancipador, dependendo do encaminhamento dado. Portanto, trata-se de um campo de lutas e de um campo político, e que a gente precisa aprofundar nossos estudos. É o que eu proponho aqui para vocês, tá? Obrigada.